Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, nos alerta que tem coisas na vida que não têm preço e sempre devemos lembrar. É um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade, um minuto de paz, não tem preço na terra. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, Vamos passear. Se é hora de brincar, Vamos brincar. mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Agora, nós vamos à nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, obrigada por a oportunidade desse estudo, que nós possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos para receber essas palavras que foram preparadas pelas nossas evangelizadoras, que possam tocar o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso espírito e nos mudar, nem que seja só um pouquinho. Com a sua permissão, a gente inicia o estudo de hoje. Graças a Deus. Olá, pessoal! Hoje o tema da nossa aula está no livro Boa Nova, no capítulo 8, que tem como tema o bom ânimo. Nesse capítulo nos traz uma conversa de Bartolomeu com Jesus.
Bartolomeu foi um dos apóstolos de Jesus mais dedicado, mais correto. Ele estava sempre junto de Jesus para aprender. Porém, ele tinha uma característica na sua personalidade. Ele era uma pessoa um pouco triste. E nessa conversa, ele diz para Jesus que não sabe explicar o motivo dessa tristeza e amargura, já que ele sabia que o evangelho do Mestre o enchia de esperança. Então Bartolomeu pergunta para Jesus: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Bartolomeu queria saber de Jesus: será que nos nossos momentos, em todos os momentos da nossa vida, os bons e os ruins, eu tenho que ser forte? Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, minha gente, isso quer dizer que todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Porém, para vencermos essas dificuldades, é preciso manter um bom ânimo. Hoje nós já compreendemos que as aflições do mundo são oportunidades de resgate e de aprendizado. E o que hoje se mostra uma grande dor, amanhã vamos perceber que foi um momento de amadurecimento, de conquista e de virtude. Então, que nesse momento tenhamos fé, que tenhamos coragem e bom ânimo, entendendo que Jesus sempre nos ampara. E agora nós vamos ficar com uma historinha que a tia Daisy vai contar e também com um filme que vocês vão entender melhor o tema da nossa aulinha de hoje. Vamos lá? Agora chegou o momento da gente ver uma história real. Vamos ver um trechinho de uma palestra do Nick Vujicic. Ele viaja o mundo inteiro espalhando o bom ânimo, a fé e a coragem na vida. Vamos ver? Eu não tenho braços nem pernas, mas sou grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando cheguei num voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. Eu desci e elas assustaram. Assim. Eu sempre fico tentado a olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe, houveram momentos em que olhei para minha vida e pensei: não posso fazer isso ou aquilo. E se você se concentrasse nas coisas que desejaria ter ou nas coisas que não desejaria ter, aí você se esquece das coisas que você tem. Creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu gostaria de ter braços ou pernas, braços ou pernas, braços ou pernas, porque isso não adiantaria. O que tenho visto na vida são alguns princípios chaves, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara, te digo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu pensava sobre minha vida, que nunca me casaria, que nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida, que nunca teria um propósito. Que tipo de marido eu serei? E se nem mesmo posso segurar a mão da minha esposa? É uma mentira pensar que você não é bom o bastante. É uma mentira pensar que você não vale nada. Então você o que faz quando cai? Você se levanta, porque todo mundo sabe se levantar. É tão fácil quanto andar. Mas eu não vou a lugar algum. Mas eu posso dizer que há momentos na vida que você irá cair. E você vai sentir que não tem nenhuma força para se levantar. Você acha que você tem esperança? Porque eu te digo que eu estou aqui embaixo, com o rosto voltado para o chão, e eu não tenho braços nem pernas. Deveria ser impossível me levantar, mas não é. Veja, eu vou tentar me levantar 100 vezes,
E se eu falhar 100 vezes, e se eu falhar e desistir, você acha que um dia eu vou me levantar? Não! Mas se eu falhar, tentar de novo, e de novo, e de novo, então aí eu quero que você saiba que este não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Você vai desistir agora? Ou você vai encontrar forças para se levantar de novo? Assim. Então, gostaram do vídeo? O Nick mostra para as pessoas, através da sua vida e do seu comportamento, que tudo é uma questão de olhar. Ele não mostra, ele não olha as suas limitações físicas com tristeza. E sim, ele percebe que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Se ele acreditar nele, se ele confiar em Deus. E é através desse exemplo, dessas palavras, que ele consegue motivar as pessoas ao redor dele, as pessoas que têm contato com ele. Que a gente possa ser assim como o Nick, encarar a vida, encarar as dificuldades de um outro jeito, com um outro olhar, não com um olhar de tristeza, mas sim confiando na gente e em Deus, que a gente vai conseguir superar. Agora, vamos ver uma história com a tia Daisy. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a tia Daisy, a maioria de vocês já me conhece, e hoje vamos estudar juntos sobre o bom ânimo, ok? Vamos lá? Oi, tudo bem com você, amigo? Ah, sei. Tá, então depois a gente se fala. Eu, hein? Toda vez que eu o chamo para brincar, ele diz que está estudando. Acho que é por isso que ele só tira 10. Bom, acho que eu vou tirar uma sonequinha, né? Porque eu tô numa preguicinha. Filho, eu ouvi a sua voz. Você me chamou? Tá estudando ou falando sozinho, hein? Eu tô lendo, mamãe. Tô estudando muito. Ok, filhão. Qualquer coisa é só me chamar que eu te ajudo, tá? Eu lendo, estudando, é ruim, hein? Eu vou tirar um cochilo, depois acordar, tomar banho, jantar, ver um filminho e depois cama pra que te quero. Minha criança, eu estou aqui, te observando, lendo os seus pensamentos. E você sabe que eu tudo sei, e vi quando você novamente enganou sua mãe, que tanto te ama, que cuida de você, com tanto carinho, que confia muito em você. Quem é você? Eu acho que eu te conheço. Você é Jesus. Filho, acorda. Você estava dormindo. Sou eu, sua mamãe. O que está acontecendo com você, meu filho? Por que esse desânimo? Estamos num período difícil, eu sei, por causa da pandemia. Tudo está um pouco diferente. Nós temos que cumprir com nossos deveres, nossas responsabilidades. E daqui a pouco tudo isso vai passar, se Deus quiser. Você tem tudo. Tem pais que te amam, te auxiliam. Tem escola, tem comida gostosa que a mamãe faz. Tem o conforto de um lar.
Mamãe, Jesus esteve aqui e disse que está muito triste comigo porque eu estou muito desobediente. E ele disse que eu estou desanimado também e que eu tenho tudo para ser bem alegre. Meu filho, não chore. Você é um bom filho, foi só um sonho. Mas tudo que Jesus falou para você aconteceu de verdade. Vou te contar uma história verdadeira. Ela está nesse livro aqui, ó. Deixa eu pegar. Ó, nesse livro aqui, o Boa Nova, está no capítulo 8 e tem o título Bom Ânimo. Vou te contar. Mas se você quiser, você também pode ler. Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados ao Cristo e aos seus ensinamentos. Mas Bartolomeu era sempre muito triste e o Senhor Jesus sempre o surpreendia calado, pensativo, desanimado. E uma noite Jesus foi conversar com ele. E Bartolomeu lhe disse assim: Senhor, não sei o motivo das minhas tristezas, apesar do Evangelho me encher de esperanças. Bartolomeu, o Evangelho é a boa nova. E você já viu uma boa notícia não produzir alegria? O Evangelho terá de florescer, e eu venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Bartolomeu ainda lhe fez algumas interrogativas, mas o mestre, sempre solícito a ensinar, exemplificar, explicar, lhe respondeu brandamente: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de nosso Pai. O trabalho é a marcha, a luta continua e a caminhada de cada dia. E Bartolomeu, ainda ávido por respostas, ansioso, interpelou ainda uma vez: Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Mais tarde, chegando em sua casa, Bartolomeu não foi bem recebido pela família, mas tratou-os com bondade, como nunca fizera. Eles não conheciam Jesus, mas ele sim. Também tratou com bondade seus companheiros de serviço e comerciantes. No sábado seguinte, às margens do lago, Jesus falava à multidão e, ao começar a falar sobre a boa nova, em servir ao outro e se alegrar por ser útil, seus olhos pousaram em Bartolomeu, que agora era uma alma livre, leve e satisfeita por ter encontrado a alegria e o bom ânimo de vir, de viver e aprender com Jesus. Olha o olhar dele, olhando para todos que o ouviam, que querem ouvi-lo, seguir os seus passos. Mamãe, Jesus chora e se entristece por eu não estar obedecendo e nem fazendo minhas obrigações com responsabilidade e alegria, agradecido por tudo que eu tenho.
Veja bem, meu filho, temos que nos esforçar para sermos pessoas melhores, até mesmo as crianças. Bom, vamos nos esforçar. Eu te ajudo. E aí, meus amores, gostaram dessa narrativa, desse novo ensinamento de nosso querido mestre? Conseguiram entender essa mensagem? Pois é, ele, Jesus, está esperando que cada um de nós faça a sua parte, trabalhando, orando, auxiliando com bom ânimo e boa vontade, pois isso é ser um bom cristão. É olhar para o outro com olhos amorosos e, quando chegar perto do outro, ter bom ânimo, ter alegria, sabendo que você, nesse momento, pode ajudar. Sem esquecer, é claro, que quantas vezes nós também precisamos muito da ajuda do nosso irmão, de Jesus, que se utiliza de nosso irmão, a vir em nosso amparo, assim como nós vamos ao amparo do outro. Ele conta com a ajuda de todos nós e também de vocês, crianças. Agora, amanhã, adultos, vocês serão, continuando a tarefa de transmitir a boa nova, as boas notícias, com bom ânimo, com alegria, com respeito, a quem precisa de ajuda. Ele conta com todos nós, ok? Tenhamos bom ânimo nessa tarefa, seguindo os passos de Jesus, de cabeça erguida, pois somos todos filhos de Deus com as mesmas oportunidades de vencer a nós mesmos e as nossas próprias dificuldades. Então, agora nós vamos passar para a atividade com a tia Beatriz. Tchauzinho, até a próxima. Beijo. Olá, tudo bem? Eu sou a tia Bia e agora a gente vai para a atividade desse estudo. A gente vai montar um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça ele tem a imagem de Jesus e de Bartolomeu, que a gente pôde ver na história da tia Daisy e também na explicação que a tia Shirley passou pra gente. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro, eu vou detalhar aqui, espalhar os pedacinhos do quebra-cabeça, para eu conseguir ver como é que encaixa. E acabei encaixando sem querer. Esse aqui, ó, é o Bartolomeu. Tá faltando um pedacinho dele do ombro e um pedacinho do pé. Vamos ver se a gente encontra? Eu acho que é esse pedacinho aqui, ó. Encaixamos. Aqui do lado a gente pode ver uma figura. Quem vocês acham que é? É Jesus, do lado de Bartolomeu. Vamos ver se a gente consegue completar o restinho da face de Jesus e o outro bracinho dele aqui. Foi um bracinho. Pronto. Agora já podemos ver Bartolomeu e Jesus. Olha o semblante de Bartolomeu, mais feliz com a conversa que Jesus teve com ele, não é verdade? Que a gente pôde ver que Jesus explicou que é preciso, sim, ter bom ânimo. Lembrar sempre do Evangelho, que é boa nova, boas notícias, para nós como humanidade que vamos progredir. Vamos agora terminar de encaixar. Tá vendo aqui que tem uma letra? Acho que é esse Bzinho aqui que encaixa, ó. Se a gente não conseguir olhar pela letra, a gente pode ver pela floresta, né? Pela paisagem que está aqui ao redor. Aqui eu sei que tem um pedacinho do riacho, tá vendo? Então eu acho que é essa pecinha aqui que é para encaixar. Aqui eu consigo ver o tronco de uma árvore.
Pronto. E agora só faltam essas pecinhas. Estou 3 pecinhas. O que será que é essa palavra? Primeiro, eu vou encaixar essa daqui do cantinho. Temos um B e temos um O. Agora já temos um bom. Bom o quê? Bom ânimo. A mensagem do estudo de hoje. Que a gente possa ter bom ânimo na nossa semana, na nossa vida. Lembrar das palavras de Jesus, da conversa que ele teve com Bartolomeu. A gente tem que ver o lado bom das coisas. E que as coisas ruins que acontecem na nossa vida sempre têm uma finalidade boa para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Não esqueçam que essa atividade está na descrição do vídeo e que a gente está ansiosas para ver no Padlet também, tá bom? Um beijo em todos e uma boa semana. Agora nós vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, obrigada por esse estudo, que nós possamos sair daqui carregando esse sentimento de ânimo, de felicidade, de entusiasmo, e que nós possamos espalhar esse sentimento na nossa família, nas pessoas em que nós convivemos, que a gente possa carregar esse sentimento conosco durante essa semana, durante esse mês, e que a gente sempre possa lembrar de Jesus e como ele viu o mundo, que através dele a gente também pode mudar esse olhar. Obrigada, Senhor. Com a sua permissão, a gente encerra o estudo de hoje. Graças a Deus. Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores,
provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia como irmão, só depende de você. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como um cristão. Ver como um cristão. Sem alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como cristão. Oh, 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 oh. Ver como cristão. Oh, 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 oh. Ea, eu, ea. Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica pra trás e desaparece. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é teu.
a sede do teu irmão, e a tua passará. Você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. Coração, vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. Coração, o coração, o coração. Soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior
a nos envolver, abraçando a criação. De amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Maior a nos envolver, abraçando a criação. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Mônica Lima. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Miquel, à reunião pública de sexta-feira. Que possamos ser envolvidos pelas vibrações de paz, de amor do nosso Mestre Jesus e também pelas vibrações amorosas da nossa casa, de Miquel, Catuíde, por toda a espiritualidade amiga. E relembrando o último trechinho da música da ambientação, Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção, luz maior a nos envolver, abraçando a criação.
que possamos ter a certeza que em todos os momentos o nosso Pai nos abraça calorosamente, amorosamente. Bem, meus irmãos, vamos lembrar do nosso combinado. A partir de agora a gente para de escrever no chat, presta atenção na reunião e retornaremos no chat após a prece final, ok? A página de abertura hoje é com a nossa jovem Maria Eduarda. O livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, que fala sobre as leis morais, capítulo 10, Lei da Liberdade, e o nosso companheiro Etilson fará as questões 829 a 832, que fala sobre a escravidão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, finalizando o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o companheiro Daniel Higino fará o item 8, uma instrução dos espíritos, que tem como tema uma realeza terrena. Bem, meus irmãos, que possamos abrir nossos corações, nossas mentes para as reflexões da noite de hoje. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com o ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai, desastradamente, na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo
em algemas de bronze. Vamos então agora acalmar nossos ânimos, respirar fundo e soltar o ar calmamente. E elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, nosso melhor amigo. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Em nossas casas, na tranquilidade do nosso lar, amparados, acompanhados pelos irmãos da espiritualidade, que estão sempre ao nosso lado, não se enganem, estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos orientando, nos intuindo, torcendo para que nós façamos as coisas certas, torcendo para que nós consigamos concretizar a nossa programação, torcendo para que nós nos tornemos pessoas melhores, que apliquemos o Evangelho assim como estudamos e como falamos, que sejamos pessoas melhores, que sejamos professores melhores, profissionais melhores, vizinhos melhores, pais melhores, mães melhores, que enxergamos o nosso irmão como um irmão, filhos de um único Pai, com suas necessidades, sua forma de ser, sua maneira de ser. Te agradecemos, Senhor, por esse entendimento. E queremos te dizer que estamos lutando para sermos pessoas melhores realmente. E por isso, Senhor, pedimos agora, através dessa oração, que nossos pensamentos conjugados possam se somar e levar a algum ânimo a todos os irmãos que não têm por quem peçam por eles, que se encontram nas ruas, que se encontram em qualquer situação de desespero, de ansiedade, qualquer situação, Senhor, de dor, que os nossos pensamentos possam se unir e chegar para eles com vibrações de ânimo, vibrações de paz, de harmonia, que possam eles, através dessas vibrações, ter algum momento de reflexão, entender que o sofrimento é passageiro, que apesar da dor momentânea, isso não vai durar para sempre, que podem contar contigo, Senhor, que tu não desamparas a ninguém. Ampara-os, Senhor, e orienta-os. Te agradecemos por tudo. Pedir permissão para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Espero que todos e todas estejam muito bem, que estejam se cuidando. Vamos então dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, ainda na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E hoje, ainda continuando, capítulo 10, que trata da lei de liberdade. E o assunto da noite de hoje é a escravidão, abordada nas questões 829, 830, 831 e 832, por Kardec e pelos Espíritos. Vamos lá então. Comecemos então pelo significado da palavra escravidão. É um regime social de sujeição do homem e utilização de sua força, sua inteligência, seu trabalho, explorada para fins econômicos como propriedade privada. Logo, a gente pode associar esse significado à falta de liberdade, sujeição, dependência, submissão, servidão.
Outro aspecto importante que devemos citar aqui é que o Livro dos Espíritos foi escrito no século XIX, no ano de 1857, sua primeira edição. Naquele momento, naquele ano, na Europa, a escravidão já havia sido abolida em todos os países, apesar de já ter acontecido nesse continente, mas ainda era presente institucionalmente, ou seja, era legal na América do Norte, nos Estados Unidos da América, na América do Sul, aqui no Brasil, alguns países da África, alguns países da Ásia, América Central. E eu estou falando isso porque vocês vão entender por que de Kardec fazer alguns questionamentos da maneira que ele fez, né, para os espíritos. Mas as respostas dos espíritos, nós também vamos ver, equivalem até, nós podemos trazer, né, o raciocínio deles, a lógica dos espíritos para os dias de hoje. E que infelizmente ainda temos a escravidão não como uma instituição legal, não há nenhum país do mundo em que a escravidão seja tolerada, ela é ilegal. Entretanto, ainda existem pessoas que utilizam desse método para sujeitar as pessoas. O que nos diz então a questão 829? Kardec questionou da seguinte forma: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? E a resposta dos espíritos foi clara: toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Óbvio. Para nós, nesse momento em que estamos, isso parece um absurdo. A ética espírita é muito bem fundamentada nos princípios das leis universais propostas por Deus, e que é de conhecimento dos espíritos, por isso a resposta. Então, na medida que a gente vai entendendo o que é o espírito, entendendo o que é o homem, à medida que a gente vai aprendendo as leis de Deus, que, como nós já estudamos, são leis universais, né? Conforme nós vamos aprendendo, tomando conhecimento, mais responsáveis nós somos se nós violamos essas leis. Na questão 830, nós já devemos considerar aquilo que foi dito inicialmente, que o Livro dos Espíritos, primeira edição, foi escrito em 1857. Porque o Kardec questiona assim aos espíritos. Ele diz assim: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? Então vejam bem que naquela época ainda, né, se concebia a escravidão como um costume de alguns povos. Era, como eu disse inicialmente, fazia parte, né? Era uma instituição de alguns países. Era parte da cultura de alguns países. Então cabe a pergunta. E os espíritos respondem novamente, sempre muito bem fundamentados na lei universal de Deus. Eles dizem assim: o mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas, ou seja, todos os argumentos concebidos para produzir uma ilusão de verdade, não farão que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para o compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural, que é a lei de Deus. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Ou seja, Deus é quem sabe o nível de culpa que nós temos.
porque Ele que conhece todas as nossas atitudes, como nós lidamos com cada uma das situações. E continuam: sendo a escravidão um costume entre certos povos, de novo, ainda era naquela época, o homem pode praticá-lo de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural. Mas, desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um ser igual perante Deus, ele não tem mais desculpa. Ou seja, antes de Jesus, antes do conhecimento do cristianismo, a escravidão também existia. E era uma coisa natural para muitos povos. Vocês devem lembrar que era comum na antiguidade um povo conquistado, né, aquele povo conquistado se sujeitar ao povo conquistador. Se sujeitar de forma natural. Ninguém gostava de ser escravo, mas eles entendiam que se os conquistados fossem os conquistadores, fariam da mesma forma. É isso que eu quero dizer. Mas uma vez, e aí vem ao encontro do que dissemos na primeira questão, a partir do momento que você vai conhecendo melhor os ensinamentos de Deus, e aí eles trazem a frase: a razão desenvolvida, sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo. O cristianismo veio nos trazer mais esse conteúdo. A partir do momento que você fica claro para você que isto não é correto, isso não está de acordo com as leis de Deus, você não tem mais desculpa para o fazê-lo. Na questão 831, Kardec aborda um assunto que a gente pode trazer para os dias de hoje. Porque, lamentavelmente, nós ainda temos pessoas que avaliam a supremacia de uma raça sobre a outra. E ele faz o seguinte questionamento, ele diz assim: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Ou seja, a evolução intelectual de uma raça não faria naturalmente com que as raças, entre aspas, menos desenvolvidas fossem dependentes dessas outras? E a resposta dos espíritos é muito vale uma boa reflexão. Eles dizem assim: sim, mas para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Indo ao encontro de que nós sabemos, se nós temos mais possibilidade, mais responsabilidade para auxiliar os outros nós temos. Se nós temos mais conhecimento, devemos compartilhá-lo da melhor forma possível. Se nós temos mais recursos, devemos compartilhá-los também da melhor forma possível. E continuam os espíritos, eles continuam assim: os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. É aí mais um conceito muito importante do espiritismo. O importante é o espírito. O que se eleva é o espírito. O que se instrui é o espírito. Nada do que nós temos aqui nós levaremos conosco. Na última questão que nós estudaremos hoje, a questão 832, nós também precisaremos considerar a época em que a questão foi oferecida aos espíritos. Entretanto,
Tanto a pergunta quanto a resposta, nós podemos refletir sobre elas e trazer para a nossa realidade do século XXI. O Allan Kardec faz o seguinte questionamento: há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer isso? Fica claro, né, que ainda naquela época haviam países em que a instituição da escravidão existia. Então a pergunta é pertinente. E a resposta é a seguinte, dos espíritos: digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. Trazendo para os nossos dias, nós podemos considerar que as pessoas que têm a responsabilidade de empregar outras pessoas devem empregá-las e tratá-las com dignidade, tratá-las como gostariam que fossem tratadas. Então, empresários grandes, desde o grande empresário até o pequeno empresário, tem que ter consciência da sua responsabilidade com relação aos seus empregados. Quando eu me refiro à dignidade, me refiro a salário justo, condições de trabalho adequadas, tratamento adequado, igualdade para todos os trabalhadores, sejam aqueles mais graduados, com atividades mais complexas, tratamento igual para aqueles que exercem atividades menos complexas. Tudo isso tudo isso é uma forma de nós tratarmos os outros de forma igual, de forma digna. E isso nós bem sabemos, seja o empresário, seja o grande empresário quanto o pequeno empresário, é possível de ser feito, desde que as coisas sejam colocadas de forma clara, de forma honesta, de forma transparente. Na parte final do nosso estudo, eu gostaria de trazer o conceito de escravidão para os dias de hoje, para o século XXI, para a gente analisar como é que acontece, porque lamentavelmente, infelizmente, nós ainda temos casos em que é suprimida a liberdade da pessoa, em que a pessoa se sujeita às ordens de outra. Infelizmente, isso no século XXI ainda acontece. Mas o conceito que se utiliza hoje é o de escravidão moderna. Obviamente não é mais de uma forma institucionalizada como acontecia nos séculos anteriores, em que era uma atividade legal. Não existe nenhum país no mundo em que a escravidão seja institucionalizada, não é legal. Em todo o mundo, a escravidão é ilegal, mas ainda existem exemplos em muitos países, inclusive no nosso país, em que isso acontece. Ela ocorre quando existe a tentativa de, como está escrito no texto aí, ocorre quando uma pessoa controla a outra de tal forma que retire dela sua liberdade individual com a intenção de explorá-la. Existe a intenção de exploração. Entre as formas de escravidão estão o tráfico de pessoas, o trabalho infantil, a exploração sexual, o recrutamento de pessoas para conflitos armados e o trabalho forçado em condições degradantes, com extensas jornadas sob coerção, violência, ameaça ou dívida fraudulenta.
Obviamente existe todo um contexto aí de pobreza, de algumas necessidades, de aliciadores, não é como era antigamente, né? Que as pessoas eram invariavelmente forçadas. Obviamente, nos dias de hoje, ainda existem casos em que as pessoas acabam, né, dependendo da situação, sendo forçadas a se submeter. Mas existem outras que são situações em que as pessoas são realmente enganadas por aproveitadores. Trazendo alguns dados aí coletados na internet, mas não tão recentes, mas relativamente recentes, vocês podem ver, observar no slide, dados colhidos aí pela Fundação Walk Free no ano de 2016, eles estimavam que a escravidão ainda atingia naquele ano cerca de 46 milhões de pessoas no mundo. 58% delas na Ásia, nesses países aí da Ásia, Índia, China, Paquistão, Bangladesh. E aí os dois países com maior população do mundo, a Índia e a China. E em outros países também de menor dimensão, mas todos eles da Ásia. Isso significa que não existe mais escravidão em outros países? Não. A gente pode ver aí no próximo slide um levantamento também de uma outra instituição. Pode ver a fonte aí da informação do lado de baixo à esquerda, The Global Slavery Index 2014. A estimativa, né, de quantos milhões de escravos ainda existiam nos países. E vejam aí que o Brasil, obviamente essa é um levantamento de uma revista brasileira, incluiu o Brasil aí porque ainda temos, infelizmente, pessoas trabalhando em regime de escravidão. E nós vemos aí no noticiário, às vezes, trabalhadores de outros países da América do Sul que migram dos seus países por necessidade, porque não conseguem emprego e se sujeitam a trabalhar por salários pífios, né, em locais inadequados, na indústria têxtil, né, normalmente, nos rincões aí do Brasil, trabalhadores que se sujeitam a trabalhar em áreas rurais e que o acesso a tudo é difícil, a alimentação, a comida. Então eles recebem isso dos patrões e ficam endividados. Essa dívida nunca acabam trabalham em condições precárias de saúde, em condições precárias de material para trabalhar, enfim, uma situação que não cabe mais a gente ter na atual situação em que temos, né? No atual nível de entendimento que a humanidade chegou, nós precisamos combater, né, cada vez mais, fazer a nossa parte, nos indignar com isso, exigir que as autoridades tomem providências, né? Finalizando, refletindo sobre esses dados essas estatísticas que acabei de apresentar a vocês, sobre os questionamentos feitos por Allan Kardec sobre as respostas oferecidas pelos espíritos. Questionamentos feitos há mais de 160 anos atrás, mas se trouxermos para a nossa realidade, são muito atuais, podemos refletir muito sobre eles, como já fizemos. Mas podemos refletir ainda mais, porque o nosso tempo é exíguo. Considerando também a nossa realidade, a realidade do nosso cotidiano, tudo isso que nós vemos, toda essa intolerância, toda essa incompreensão, considerando, além disso, que nós tivemos, a humanidade teve, uma evolução do pensamento, uma evolução moral e uma evolução intelectual, apesar disso tudo, considerando isso tudo, nós vemos que temos um grande caminho pela frente.
E nós, o Espiritismo e nós espíritas, somos convocados a participar dessa transformação moral. Nós aqui estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas a seguir estudaremos o Evangelho. E essa transformação moral passa necessariamente pela aplicação do Evangelho. E é isso que eu acho que nós podemos refletir finalmente no dia de hoje. Utilizar o Evangelho para tratar o nosso irmão, para tratar a pessoa que está ao nosso lado, para tratar a pessoa que está sob nossa responsabilidade, da mesma forma que gostaríamos de ser tratados, com caridade, com carinho, com generosidade. É isso, um abraço a todos. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, ao invés de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Oh, Jesus! Disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Olá, boa noite. O meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho do capítulo 2, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo O Meu Reino Não É Desse Mundo. E o item se chama Uma Realeza Terrestre. Nesse capítulo, essa realeza dá uma mensagem dizendo que quando ela chegou no plano espiritual, não era muito bem como ela esperava, porque ela foi uma pessoa de posses, de poder, de títulos aqui na Terra, quando encarnada, e ela achou que quando ela chegasse lá, isso daria para ela um lugar especial. E ela percebeu que não é bem assim. Ela viu que tinham pessoas que estavam socialmente muito abaixo dela, e quando ela chegou lá, essas pessoas tinham mais luz do que ela, tinham um lugar, não um lugar exatamente físico, mas tinham uma condição melhor do que a dela, moralmente falando. E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu me lembrei da Manuela, que ela adora princesas. Manuela é minha filha, ela tem 5 anos, e ela adora esse mundo de princesas, ela adora as princesas, tudo que é princesa encanta ela.
Uma vez até aqui eu contei para ela que o Brasil já teve uma princesa, a gente estava na Quinta da Boa Vista, e ela ficou encantada, né, com o palácio ali, né, o museu que hoje é museu, e ela ficou muito querendo conhecer, mas estava queimado, pegou fogo. E ela ficou perguntando muito curiosa, uma princesa brasileira, e ela brincava de ser a princesa Isabel. E aí, conversando com ela depois, outras vezes, né, por causa do gosto dela pelas princesas, e a conversa foi desenrolando uma vez, e ela me contou que, ela me falou assim, papai, eu quero ser princesa porque um dia a princesa vira rainha. E eu falei, por que é melhor ser rainha do que ser princesa? Aí ela, porque a rainha pode fazer o que ela quer. E ela é uma criança, ela não entende. Eu expliquei para ela que não é bem assim, que as pessoas que têm o poder, que governam, que são responsáveis pela vida dos outros, como reis, rainhas, presidentes e por aí vai, elas têm uma responsabilidade muito grande e elas não podem fazer o que elas querem. Elas têm que fazer, a obrigação delas é fazer o que é melhor para o povo, não o que é melhor para elas. E que muitas vezes, por causa disso, né, um bom rei, uma boa rainha, um bom líder de um povo, ele não faz o que ele quer, ele faz o que é necessário. Ela, claro, 5 anos, ficou pensando um pouquinho, mas seguiu, né? Achando que a rainha pode fazer o que quer, pelo menos por enquanto. Só que ela é uma criança de 5 anos e tem pessoas adultas, maduras, que acham que é assim. Que quando você tem o poder, você pode fazer o que você quer. Que o poder tá para te servir, para satisfazer as suas vontades, as suas necessidades. E nisso, quando você tem poder, é a dificuldade, você acaba se perdendo e se afastando da mensagem de Jesus. Você dá mais valor pelo que é material, pelo terreno, do que pro que é espiritual, que é o que ele quer dizer com a frase, o meu reino não é deste mundo. Ele afirmava que ele era rei, só que o reino dele não era aqui. E as pessoas entendiam que era, na época, que ele uma hora ia governar aqui na Terra como um grande rei soberano. E não era disso que ele estava falando. E as pessoas dão muito valor para a matéria e esquecem do espiritual. E era a mensagem que ele queria passar. Se você quer o meu reino, que não é um reino físico, é um reino metafórico, é um lugar onde a gente vai ser feliz, vai viver em paz. E isso que ele promete pra gente, paz e felicidade. Então, se a gente quer alcançar esse reino, a gente tem que entender que esse reino não está aqui e parar de buscar as coisas materiais. E essa mensagem é uma mensagem muito complexa, muito complicada. Apesar de simples, da simplicidade, a gente olha, apesar de parecer simples, né? A gente olha, quem aqui não entende isso que eu falei agora? Não é novidade para ninguém. Mas no dia a dia a gente consegue viver isso. No dia a dia a gente consegue fazer as nossas escolhas com esse foco de que o reino não é desse mundo, o reino prometido por Jesus, a felicidade, né, a paz que ele promete não estão nas coisas materiais desse mundo, mas sim naquilo justamente que não é material, que não é tangível, que a gente não pode levar quando desencarna, quando a gente vai para o plano espiritual. A gente vive com isso, a gente se preocupa mais com como eu vou chegar no outro lado, como eu vou chegar no plano espiritual, do que com o bem-estar que eu vou ter na minha velhice, ou o lugar que eu vou passar as próximas férias, ou se eu vou conseguir comprar a casa ou o carro que eu desejo, se eu vou ter alguma estabilidade financeira. É claro que tudo isso é importante pra gente aqui, porque a gente é matéria e a gente está na matéria. Só que isso não é o mais importante. E para muitas pessoas, pra gente, às vezes até me pego assim pensando muito mais preocupado, pensando muito mais no que eu tenho necessidade material do que a minha necessidade espiritual. E se eu desencarnar amanhã, nada disso vai me fazer falta. O que eu não conquistei, ou a estabilidade financeira para o final da minha vida, para minha velhice, ou para algum determinado momento que eu planejo. E eu não sei quando isso vai acontecer. O que vai me fazer falta são justamente os valores morais, as conquistas morais, o quanto eu progredi, o quanto eu amei, o quanto eu fui útil para a sociedade. E por isso que eu digo que essa mensagem ela não é uma mensagem tão simples de se entender, apesar de ela ser simples. Mas os próprios discípulos tinham dificuldade de entender.
É muito fácil a gente falar de Judas, que não entendeu. Judas achava que Jesus tinha que tomar o poder, né, material, tinha que se levantar como o rei dos judeus e libertar o povo de Roma, os judeus de Roma. E não era essa a mensagem dele. E por isso depois ele fez o que fez, se arrependeu. Enfim, a história segue. E falar de Judas é... beleza, Judas é muito óbvio que não entendeu. Mas se você for pensar, outros discípulos também questionavam Jesus por que ele andava com as pessoas de má índole, com as pessoas que não eram as pessoas melhores, mais bem vistas na sociedade, ou as pessoas boas. E Jesus fala que quem precisa de remédio são os doentes. Os discípulos questionavam por que Jesus era tão próximo de Magdala com a fama que ela tinha. E essa mulher, mulher questionada pela sua vida passada, ela é a que lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxuga os pés dele com seus cabelos, porque ela já estava começando a entender a mensagem naquele momento, porque ela já estava tocada, ela já estava pronta para entender a mensagem, até mais do que os próprios discípulos, que foram ao longo dos anos conquistando, entendendo, conseguindo internalizar isso. Depois dessa passagem na casa de Nicodemos, se eu não me engano, né, que ela lava os pés de Jesus, ela vai procurar Jesus na casa de Pedro, e ela é olhada com muita desconfiança pelos apóstolos que estão ali. Eles não gostam que ela esteja ali, que ela esteja conversando com Jesus, que Jesus esteja sozinho com ela no espaço conversando, por tudo que ela representa, por tudo que ele representa, porque mais uma vez eles não estão entendendo a mensagem de Jesus naquele momento. E esse momento é um dos momentos que para mim é a passagem mais bonita da história de Jesus, que é muito bem contada no livro Boa Nova, né, que é o momento onde ela chega para Jesus e diz, você é Jesus, né? Tipo, você tem o dom de ver, de conhecer as pessoas, de saber, você sabe que eu sou sua podridão, você sabe que eu faço um monte de coisa errada, você sabe, mas você também sabe do meu coração, do meu arrependimento, da minha vontade de mudar, da necessidade de amor que eu sinto. Porque ela já tinha tudo, ela tinha dinheiro, ela tinha os homens que ela queria, ela tinha tudo que materialmente podia comprar, podia se ter. Mas ela não tinha justamente a parte espiritual, a paz, o amor que ela queria vivenciar. E ela enxerga isso em Jesus, né, na mensagem dele, em seguir ele, em fazer o que ele propõe. Ela entende que é assim que ela vai encontrar o que ela está buscando, a real busca dela. E nesse momento que ela está lá falando para Jesus, né, que ela está disposta a mudar tudo de vida para poder fazer o que ele está ensinando, né, Jesus fala para ela que... Fala assim para ela, vou ler, para ficar bem literal. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombam fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Então, ele não está falando que o reino dele é para os que triunfam no mundo, os que vencem as guerras, mas justamente para aqueles que se sentem, né, oprimidos, que se sentem derrotados, porque esses são os que fazem o silêncio para ouvir e entender a mensagem dele. Não que você seja obrigado a sofrer, mas você tem que ter a humildade de parar e ouvir. E aí sim a gente entende, a gente passa a entender. E continuando um pouco essa passagem, que é justamente o trecho que eu acho o mais bonito, que ele fala assim para Jesus: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E é essa a mensagem que leva a gente para o reino. A gente pode ter errado, a gente pode ter feito coisas ruins, a gente pode ter tido um comportamento que não foi o melhor, a gente pode ter se equivocado, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu amo, se eu realmente amo, se eu realmente me importo com o próximo, me importo mais
com os valores morais, em trabalhar isso em mim, em ser útil para a sociedade, ser útil para o próximo. Se eu me preocupo mais com a felicidade dos outros, tanto quanto eu me preocupo com a minha, se eu não coloco a felicidade deles na frente da minha, se eu entendo que para ser feliz a gente tem que ser feliz junto, e vou agindo dessa forma, amando o próximo, aí sim eu vou alcançar o reino prometido por Deus, né? Por Jesus. Aí sim eu vou alcançar o reino que ele diz que é o reino dele. E voltando aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha todas essas questões, né, no texto, não vou ficar lendo tudo aqui, mas eu queria destacar mais uma parte, onde diz assim, onde a rainha, a realeza, que chegou lá do outro lado numa condição diferente da que ela achava que seria, ela fala assim: para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles que de apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta, os bens que podem te permitir, né, chegar na morada celeste, alcançar o reino, ser feliz, estar em paz, que não são os bens materiais. Então fica aqui a reflexão para a gente de como eu estou vivendo, o que eu estou priorizando. Não que eu tenha que abrir mão de tudo, dos bens materiais, que eles não tenham a menor importância, não tenham valor. Não que eu não tenha que me preocupar com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha alimentação, mas que eu tenho que me preocupar tanto com os outros quanto comigo. Entender que às vezes eu posso ter menos para que o outro possa ter um pouco mais. Entender que eu tenho que trabalhar, olhar os meus defeitos, olhar o que eu estou fazendo de errado e tentar consertar o quanto antes. Se eu estou sendo orgulhoso, se eu estou sendo egoísta, né, se eu estou tendo pouca empatia com o sofrimento dos outros, eu tenho que trabalhar para poder, quando eu chegar no mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, eu poder levar comigo aquilo que eu conquistei, que é o que realmente importa. Para que eu possa viver em paz enquanto estou aqui na Terra. Porque quando você atinge esse estado, né, de felicidade, de paz, ele te acompanha aonde você vai, independente se está na Terra ou se está no plano espiritual. Enquanto que as conquistas materiais só são usadas aqui enquanto nos é permitido. Porque essa própria rainha realeza, ela diz que nem terminou a vida como rainha. Né? Porque a gente pode querer fazer planos, acumular, e de uma hora para outra tudo muda. E a gente perde tudo que é material. Só o que não é tirado de nós, né, é o que a gente conquistou, espiritualmente falando. O que não é tirado de nós foi o quanto a gente amou e o quanto a gente é amado pelas pessoas. O quanto a gente conseguiu se fazer importante no mundo pelas nossas ações. Não pelo que a gente acumulou. Então é isso. Muito obrigado a todos por estarem com a gente nesse momento. Muito obrigado. E que a gente possa ter uma boa semana, né, refletindo e tentando se melhorar, olhar para nós com honestidade e com paciência e com amor também, com caridade pra gente, ver os nossos defeitos, não ficar abismado, não ficar paralisado, entender e procurar maneiras de melhorar isso. Porque a gente está aqui para isso, a gente tem tempo para isso, e só assim que a gente vai conseguir ser feliz de verdade. Um beijo, boa noite. Vamos então fechar os nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso modelo e guia, mas mais do que isso, nosso Mestre, e mais do que isso, nosso amigo, nosso irmão amado, nosso irmão mais velho, que se preocupa conosco, que cuida de nós.
Muito obrigado também aos nossos mentores espirituais que estão trabalhando por Jesus, olhando por nós a cada dia, nos orientando, nos inspirando e não desistindo de nós, mesmo quando nós tentamos nos afastar deles. Muito obrigado pelo empenho, pelo esforço, pelo amor de cada um de vocês. Que nós possamos hoje sair daqui com a reflexão do que temos feito e do que precisamos fazer, e com a certeza de que podemos, porque temos aqui todo o apoio necessário, porque temos aqui um lugar de fortalecimento, um lugar onde podemos nos instruir, trocar, compartilhar e crescer juntos. Muito obrigado por essa casa que nos ampara, por esse lugar afetivo, por esse lugar onde encontramos amigos, pessoas que estão dispostas a se melhorar e a fazer o bem. Pessoas que também têm limitações como eu, mas que também querem se melhorar. Muito obrigado por toda a oportunidade e todos os recursos que temos nessa encarnação. Que não nos falte fé nem confiança de que temos o que precisamos, porque temos o necessário para poder desenvolver os valores para a verdadeira felicidade. Se estamos passando por momentos difíceis, é porque esses momentos ainda nos são necessários para nos aproximar de Deus, para nos fazer refletir, para entender o sofrimento do outro também. Então, graças a Deus, mais uma vez, que possamos ter uma boa semana. Que assim seja. Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração.
fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu